O ano de 2024 do Nintendo Switch era o que para muitos seria o ano fim de festa. Mas de fato a Nintendo teve ali os seus bons momentos. Tivemos 4 bons jogos lançados para o Nintendo Switch, tivemos algumas boas remasterizações e também tivemos alguns jogos ali que não foram assim tão relevantes. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Os Incríveis Anos do Nintendo Switch. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e chegamos ao ano de 2024, Os Incríveis Anos, essa série que a gente está fazendo aqui no canal dos Incríveis Anos do Nintendo Switch. 2024 é o ano da vez. E como eu falei na breve intro aí, tivemos algumas boas adições à biblioteca do Nintendo Switch, mas também tivemos alguns jogos menos expressivos e que também não fizeram assim tanto barulho. Tivemos bastante remasterizações e eu separei aqui para vocês 12 jogos para colocar no vídeo de hoje. O primeiro jogo que eu quero começar falando para vocês no vídeo de hoje foi a volta de Another Cold Recollection, onde a Nintendo pegou 2 jogos, um de 2005 e outro de 2009, remasterizou e colocou os 2 jogos numa coletânea só. No one lives here, right? Not these days. Someone's grave? I've been here for a long Another time. Cold Recollection é um jogo de aventura com quebra-cabeça, mais puxado para o sistema point and click, né? Que é aquele que você aponta e clica para onde você quer ir, ou até mesmo clica onde você quer desenvolver ou resolver alguns mistérios, alguns puzzles e tudo mais. Essa é uma coletânea tendo 2 jogos. Ela contém o título de 2005 do Nintendo DS, Another Cold 2 Memories, e o título de 2009 do Wii, Another Cold R. Nesses jogos, os jogadores controlam a protagonista Ashley, enquanto ela procura seu pai em Blood Edward Island e pistas de sua mãe em Lake Juliet 2 anos depois. Junto com visuais e jogabilidade atualizados, as versões do remake desses títulos tiveram algumas mudanças narrativas para agilizar as suas respectivas histórias. O jogo foi lançado no dia 19 de janeiro de 2024 e para você que gosta aí de um jogo de ação e aventura point and click, um pouco puxado também para aqueles visual novel, talvez possa ser uma boa adição à sua biblioteca, ainda mais lembrando que ele já contém 2 jogos, ambos remasterizados. Graficamente falando, o jogo é muito bonito, cara, mas é um estilo de jogo que não agrada muita gente. Outro game que também não agradou muita gente foi o novo Endless Ocean Luminous. Eu confesso que inicialmente até fiquei curioso para jogar o game, mas depois que eu vi o game rodando, eu acabei desistindo. Enfim, para você que não conhece, Endless Oceans Luminous é um jogo de aventura com mergulho. Ele é o terceiro jogo da série Endless Ocean e o primeiro desde Endless Oceans 2, Adventures of the Deep, que foi lançado em 2009 para o Nintendo Wii. Assim como nos jogos anteriores, o jogador assume o papel de um mergulhador encarregado de encontrar e documentar vida marinha. O jogo inclui mais de 500 espécies para serem catalogadas, incluindo criaturas míticas ou extintas. Além da vida marinha, o jogador também pode explorar estruturas subaquáticas como templos e navios naufragados. Diferentemente dos modos multijogador dos jogos anteriores, em Luminous os grupos de até 30 jogadores online podem mergulhar juntos e os jogadores podem compartilhar as suas descobertas e se comunicar entre si por meio de emotes. A premissa é bem bacana, mas na prática não ficou bem legal. O jogo tem um misto de avaliações e várias delas são muito baixas, incluindo aí 3 de 10, 4 de 10. Então, não só pelas avaliações, mas no conjunto todo, pelo menos pra mim, foi um jogo que não me chamou muito a atenção. Deixa aí nos comentários se você jogou e se você gostou. Eu realmente não conheço muita gente que jogou e curtiu pra caramba o game. O que não é o caso já desse próximo jogo. O antigo não é melhor, o antigo é sim muito bom, mas o novo é sensacional. Não se trata de um novo jogo da série, mas se trata de um remake de um jogo de Game Boy Advance. Tô falando aqui de Mario vs Donkey Kong. Galera, esse jogo é muito gostoso, cara. Se você não jogou, Mario vs Donkey Kong foi lançado lá no Game Boy Advance em 2004. E a Nintendo o trouxe de volta agora para o Nintendo Switch em fevereiro de 2024. E é um jogo sensacional, de plataforma com puzzles, onde você tem que encontrar chaves para abrir as portas e passar os níveis. Mas para você chegar até ela é outra história, você vai ter que resolver algumas combinações de puzzles,
e a experiência é muito boa, é muito divertido. Isso sem contar que o jogo conta com gráficos muito bonitos, muito cativantes e, pra mim, a cereja do bolo desse jogo é a trilha sonora. Porque ele é um jogo de puzzle onde a trilha sonora te envolve muito bem, criando um clima muito relaxante para você jogar o game, cara. É muito gostoso de jogá-lo tanto em modo portátil como no modo TV, né, no modo dock. É um jogo sensacional. Ele possui uma quantidade legal de fases para você passar, se não me engano, beira as 100 fases ali ou um pouco mais, e possui também um pós-game um pouco robusto, onde você pode aumentar a dificuldade, e para aquela galera que gosta de fazer o 100%, pode preparar aí, tá? Porque o jogo não é facinho não. E já que a gente tá falando de coisa boa, vamos falar de mais um jogo fenomenal que a Nintendo lançou em 2024. E Paper Mario The Thousand Year Door chegou no Nintendo Switch fazendo muito barulho. O game foi lançado no dia 23 de maio de 2024 para o Nintendo Switch, foi desenvolvido pela Intelligent System e é um remake do jogo de mesmo nome que foi lançado para Nintendo GameCube. Sendo um dos jogos mais adorados da série Paper Mario The Thousand Year Door chegou no Nintendo Switch fazendo muito barulho. Eu tô olhando agora aqui no Metacritic para você ter uma ideia, ele tem uma nota geral de 8.8 baseado em 106 reviews e também possui aqui um User Score baseado em 822 reviews de 8.6, ou seja, é um jogo muito bom, a galera gostou demais. E ele realmente é um jogo muito legal. Paper Mario The Thousand Year Door é um jogo de RPG e, obviamente, como já diz o nome, né, com um Mario de papel. Nesse game, quando Mario e a princesa se envolvem numa busca por um tesouro místico que contém uma grande fortuna, Peach é raptada por um grupo alienígena chamado X-Nauts. E Mario, obviamente, parte em uma jornada para encontrar o tesouro e salvar a princesa. The Thousand Year Door possui um sistema de batalha muito legal, inclusive para você que jogou recentemente Clair Obscur, vai se sentir meio que em casa, porque a batalha de RPG por turnos, ela é bem diferente assim como é em Clair Obscur, onde você tem que realizar ações durante o turno, seja defendendo ou seja atacando. Tem aqueles momentos em que você precisa apertar o botão correspondente no momento certo para realizar certa ação. Então, se de repente você estiver sendo atacado por um inimigo e você conseguir apertar o botão A no momento correto, você vai conseguir defender daquele golpe e não vai levar dano algum. Então, esse tipo de mecânica que já existia em The Thousand Year Door lá do GameCube, ele foi trazido de volta nesse remake de escala 1:1, com obviamente algumas melhorias de vida. Mas eu falo pra você, se você gostou bastante aí das batalhas de Clair Obscur, você vai gostar bastante também das batalhas de Paper Mario The Thousand Year Door. É um baita jogo e eu super recomendo pra vocês aí, principalmente pra quem é fã de RPG. Seguindo adiante, a gente tem um jogo inédito publicado pela Nintendo em 2024, e o nome desse game é Princess Peach Showtime. Finalmente chegou a vez da princesa ter um jogo para chamar de seu. No dia 22 de março de 2024, a Nintendo lançou Princess Peach Showtime, que é um jogo de ação e aventura protagonizado pela princesa. Princess Peach Showtime é o primeiro jogo que apresenta a Peach como protagonista desde Super Princess Peach de 2005. O jogo recebeu algumas críticas mistas, foi bem elogiado pela história, jogabilidade e trilha sonora, mas foi criticado ali pela baixa dificuldade e alguns problemas técnicos. O jogo vendeu mais de 1,20 bilhões de unidades em seus primeiros 10 dias. Até onde eu joguei, realmente o game estava muito fácil. Obviamente que se você for tentar fazer o 100% e coletar todos os itens, aí a história é diferente, obviamente você vai ter aí um acréscimo de dificuldade. Mas para você, jogador casual, você não vai encontrar muitos problemas por aqui. Mas ele tem um gráfico muito bonito, a história é bem legal, tem várias fases e assim, com mecânicas diferentes que são bem chamativas, são bem criativas também. Eu principalmente gostei muito de jogar com a Peach confeiteira. É muito legal as fases que ela se transforma em confeiteira ali, ela tem várias e várias transformações diferentes. E na minha opinião, um dos detalhes que saltam aos olhos, uma das coisas que me chama muito atenção em Princess Peach Showtime, é o jeito em que eles conseguiram realmente passar essa vibe de teatro, essa vibe de realmente cenário de teatro em que o jogo se propõe a apresentar, e eles conseguem fazer isso de uma forma muito boa, onde a cada fase que você entra, você vê um cenário sendo construído de uma forma muito engenhosa, de uma forma brilhante.
Mas no geral é isso, é um jogo bonito, com uma trilha sonora boa, uma história legal, montagem de cenário bem engenhosa e brilhante na minha opinião, mas pra mim peca pela falta de dificuldade. O que já não é o caso do próximo jogo que eu vou falar aqui pra vocês, que ele tem ali uma dificuldade, um desafio já bem gostoso, bem legal pra você jogar. É um jogo que em alguns momentos é até relaxante, porque, cara, na moral, é tão gostoso jogar esse tipo de jogo. Assim como foi Link's Awakening, você já matou o jogo que eu tô falando. É um jogo que é um deleite. É um prazer jogar esse game. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é um game incrível, novo e novamente, assim como em Princess Peach Showtime, protagonizado pela princesa, só que dessa vez pela princesa Zelda. Hyrule, torn asunder. Zelda's sage wisdom is her greatest power in saving her kingdom. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é um jogo de ação e aventura que temos a princesa Zelda como protagonista. E eu acho que eles acertaram muito, mas muito na escolha artística desse jogo para o primeiro jogo com a princesa Zelda como protagonista. A missão dessa vez é o contrário, temos a missão de salvar Link e o reino de Hyrule, que está sendo engolido por algumas fendas misteriosas. E nesse game a gente tem uma nova companheira, uma fada conhecida como Tree, que vai ajudar a princesa Zelda ao longo da aventura. Como eu acabei de mencionar, o estilo de arte é o mesmo utilizado em Link's Awakening, que foi lançado lá em 2019. E mais um detalhe excelente para os fãs de The Legend of Zelda, que ele está totalmente legendado em português do Brasil, então você vai conseguir entender a história do início ao fim e se envolver ainda mais com esse mundo. Outra coisa que é legal em The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é o sistema de combate, que é totalmente diferente, apesar de ainda ter a opção da espada e escudo, como a gente conhece já, que é mais tradicional de The Legend of Zelda, com o Link sempre dando espadadas, jogando bombas e tudo mais. Em Echoes of Wisdom a coisa muda um pouco de figura. Nós conseguimos replicar objetos, esses objetos conhecidos como Echoes. A gente pode criar monstros e objetos para ajudar no combate ou na resolução de quebra-cabeças de forma livre, apesar de existir um limite de quantos e quais podem ser invocados, a depender do número de triângulos mostrados pela fada Tree. Enfim, eu poderia falar muito, mas muito por muito tempo de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Se você jogou The Link's Awakening e gostou da arte, mano, você vai gostar dessa aqui com certeza. Poucos pontos negativos a respeito do game são algumas quedas de frames que ocorrem, assim como também ocorriam no jogo de 2019. Mas nada que realmente atrapalhe ali a experiência que você vai ter com o jogo. O jogo realmente é muito bom e eu super recomendo, cara. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom foi uma ótima adição à biblioteca do Nintendo Switch em 2024. E você vê que o negócio tá ficando cada vez melhor, né? Porque tivemos mais um novo jogo exclusivo lançado pela Nintendo em 2024. Provando que o ano fim de festa não era tão fim de festa assim. E a Nintendo, ela trouxe ao mundo não só um novo jogo da franquia, um novo jogo da série, mas na minha opinião, o melhor jogo da série. Super Mario Party Jamboree chegou no Nintendo Switch em 2024, quebrando tudo. Super Mario Party Jamboree conta com 22 personagens jogáveis, desde Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Daisy, Rosalina e por aí vai. O que o torna o maior elenco de personagens jogáveis da série Mario Party. É claro que esses personagens podem ser controlados por jogadores ou até mesmo por inteligência artificial, para caso você queira jogar um modo single player. Mas não se assuste, Mario Party Jamboree conta já desde o lançamento com um modo online e um modo online bem robusto. Mas no geral ele é um jogo praticamente igual aos outros jogos da série.
com até 4 personagens jogáveis, navegando por turnos em tabuleiros, e ao final de cada turno rola um minigame para facilitar ou complicar a vida de alguém. Outra adição também agora é a dupla Jamboree, que são personagens que aparecem em locais aleatórios nos tabuleiros. Em sua grande maioria, Super Mario Party Jamboree recebeu críticas positivas, com notas, por exemplo, da IGN 9 de 10, da Nintendo Life 9 de 10, da Snack News 8 de 10. Ele possui nota 82 no Metacritic, que é a nota verde, e é uma nota muito boa. E como eu falei no início, pra mim, esse é o melhor Mario Party já feito. Se você for jogar em família, cara, em 4 pessoas... Aqui a gente jogou em 3 pessoas e um era controlado por computador. É impossível não dar risada, cara. É impossível você não se divertir com esse game. Se você jogar com a sua família e ninguém der risada de nada, algo de errado não está certo. E eu já falei isso aqui Started it in antes. the Super Mario Party Jamboree game. Available now only on the Nintendo Switch system. Outro game que a Nintendo trouxe para o Nintendo Switch foi um game de 3DS, Luigi's Mansion 2 HD. Deu as caras no Nintendo Switch em 27 de junho de 2024. Esse game ele não é um remake, tá galera? Ele é um port em HD, como já diz o nome, né? Luigi's Mansion 2 HD. Dentre os 3 jogos da franquia, esse daqui é o menos aclamado. Mas lembrando, ele é um jogo que foi desenvolvido lá para o Nintendo 3DS, onde a pegada portátil era um pouco diferente. Então uma das críticas que a galera faz muito é a divisão ali pelas fases, da forma em que ela é feita. Mas a gente tem que lembrar que ele foi um jogo que tinha que ter esse tipo de mecânica justamente para o console em qual ele foi produzido. No Nintendo Switch ele tá muito bonito, eu gostei bastante desse port, eu achei ele bem bacana. O problema maior, na minha opinião, é que a Nintendo errou na precificação. O jogo possui nota de 77 no Metacritic, baseado em 91 reviews da crítica. Já na nota de usuários ele possui 7.6, mas ele é baseado em apenas 134 reviews de usuário. E você sabe o que eu acho? Eu acho que temos poucos reviews de usuário nesse game e uma nota mais ou menos baixa justamente por conta do que, na minha opinião, é o seu maior problema. O preço é de $59,99, o que para um port em HD do tamanho de Luigi's Mansion 2 e para o trabalho apresentado, apesar de ter sido sim muito bom, eu acho que é um preço que foi meio puxado. Para mim, o único problema desse game foi realmente o preço, porque tirando isso, ele realmente é um jogo bem legal. Depois tivemos mais um novo exclusivo também dando as caras no Nintendo Switch, com Emil, The Smiling Man Famicom Detective Club. Ele foi lançado no dia 29 de agosto de 2024, também conhecido como meu aniversário. Emil The Smiling Man se passa no Japão, após o aparente assassinato de um garoto do ensino fundamental. Esse assassinato está ligado a uma lenda urbana de um assassino em série chamado Emil, que ocorreu 18 anos atrás, onde o mesmo usa uma máscara de saco de papel sorridente e um sobretudo. Na história do jogo, o homem sorridente oferece às garotas que choram do saco de papel com um sorriso desenhado em troca de suas vidas. O protagonista, um investigador particular assistente de uma agência de detetives Utsuji, está trabalhando com a polícia para investigar este assassinato. Assim, manos, a trama ela é realmente muito legal. A história é muito boa, apesar de mesmo assim ser um visual novel e a gente não tem muito o que esperar de um visual novel, a não ser um visual novel. O game, pra mim, o que, sei lá, o que peca em alguns aspectos é a falta do erro. Porque você pode errar quantas vezes você quiser e nada acontece, você não é punido pelo seu erro. Você tem as opções na tela para você selecionar. Se você selecionar errado, o jogo simplesmente não vai avançar. Ele vai falar a mesma frase que ele falou anteriormente. Então você seleciona a próxima. E aí se tiver errada, também não vai acontecer nada. E aí você seleciona a próxima. Ah, essa é a certa. Aí o game dá continuidade. Então assim, ele possui uma história muito boa, um visual muito legal, a trama é excelente. Mas a forma em que ela é desenvolvida, a forma em que foi escolhida para que tudo ocorresse, né, com ali a interação com o jogador, é uma forma em que eu achei que deixou muito a desejar. Mas por outro lado, eu também não sou um grande fã de visual novels, então eu posso estar falando besteira aqui para vocês, porque pode ser que todas as visual novels
sejam assim. Mas eu não sei, essa foi a primeira que eu joguei, eu gostei muito da história, achei bem legal, mas esse fator de poder errar à vontade me incomodou em alguns momentos. Então, saindo aqui do tema obscuro de Emu e The Smiling Man, a gente vai aqui para um treinador fitness. Pois é, a Nintendo voltou de novo com o Fitness Boxing, dessa vez o terceiro episódio da série. Jogo que foi lançado no dia 5 de dezembro de 2024, dispensa um pouco de apresentações, né? É um jogo fitness, onde você pode personalizar todo o seu treino diário, criando um treino de rotina que encaixa ali no seu calendário. É um jogo onde você vai ter um personal trainer virtual só para você. Ele vai te mostrar movimentos, você pode jogar também em modo multijogador, mas no geral da coisa é um jogo rítmico e obviamente fitness, como já está no nome. Então dispensa um pouco apresentações e ele foi lançado no Nintendo Switch, como eu disse para vocês, dia 5 de dezembro de 2024. Então se você tá se achando sedentário demais, você pode levantar a bunda do sofá aí e sair socando tudo, mas cuidado, hein, mano. Socar a televisão aí sem querer, né? Tá bom. O vídeo tá quase acabando, eu tenho mais 2 jogos pra falar pra você aí e você ainda não deixou o like, né? Pô, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e hype o vídeo se aparecer a opção pra você também aí. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, use um dos meus links de afiliados que estão aí embaixo, que você me ajuda pra caramba, e também avalie se tornar membro aqui do canal, porque agora a gente tem até os ícones de quanto tempo que você é membro aqui do canal, e eu tô pensando em alguma coisa pra ajudar os membros que também me ajudam, tá bom? Vamos lá continuar aqui, que temos também mais um jogo que a Nintendo trouxe em 2024, que foi bem surpreendente, na verdade, eu não esperava ver algo parecido, e eu tô falando aqui do campeonato de Nintendinho, que ocorreu lá em 1900 e bolinha, o Nintendo World Championship NES Edition. Esse foi um jogo bem legal, mano. Ele foi lançado no dia 18 de julho de 2024 e foi, obviamente, né, publicado pela Nintendo. Nintendo World Championship NES Edition tem o foco onde a gente tem que resolver alguns desafios no menor tempo possível. Por exemplo, você tem que pegar o primeiro cogumelo do primeiro jogo do Mario. Quem fizer isso no menor tempo é o vencedor. E isso tudo tem um leaderboard, sabe? Um placar geral mundial, onde você, obviamente, está participando com pessoas do mundo inteiro. E também tem ali vários jogos de Nintendinho com vários desafios diferentes, onde quanto mais rápido você conclui esse objetivo, maior é a sua nota. Mas não é só isso não, o jogo conta com vários modos de jogo. Tem o speedrun, tem o campeonato mundial, tem modo sobrevivência, que é um estilo Battle Royale, onde você enfrenta jogadores fantasmas. E tem o modo festa, que é um modo muito legal, onde você pode jogar em até 8 jogadores em co-op local, para ver quem consegue completar os desafios mais rápido. Cada jogador recebe pontos após cada desafio, que são acumulados até o final desses desafios para determinar um vencedor. É um campeonato realmente da Nintendo na sua casa, mano. É um jogo bem bacana, bem desafiador em alguns momentos. Na verdade, em vários momentos, cara. Principalmente pra galera que quer pegar a maior nota em tudo. Eu vou falar pra você, cara, não é fácil. Definitivamente não é fácil. E por último, não menos importante, eu quero trazer pra vocês aqui um jogo que surpreendeu muita gente. Inclusive em seu anúncio, ninguém imaginava que um jogo da série estava sendo produzido. E em 7 de novembro de 2024, a Nintendo lançou Mario & Luigi Broderagem. Brincadeira, Mario & Luigi Brothership. Ele é um RPG da série Mario e Luigi. É o 6º jogo da franquia Mario e Luigi depois do lançamento de Mario e Luigi Paper Jam de 2015. Após o surgimento de um portal misterioso, Mario e Luigi, juntamente com outros moradores do Reino Cogumelo, são transportados para um mundo de Elétria, onde a gente conhece alguns personagens que todos eles parecem tomadas. Pois é, não, parece bobo, mano, mas não é bem legal. No game, obviamente, controlamos Mario e Luigi, onde temos que resolver quebra-cabeças e concluir missões, enquanto enfrentamos inimigos em combate por turnos. O jogo conta com gráficos desenhados lindíssimos, com animações incríveis e uma trilha sonora também muito boa. Outra coisa que me chamou bastante atenção também foi o sistema de batalha, que é uma batalha por turno, como eu mencionei agora há pouco, mas é uma batalha por turno bem legal. O jogo recebeu críticas geralmente favoráveis dos críticos, de acordo com o Metacritic. O game conta com uma nota de 78 no site agregador de notas.
Muitas pessoas elogiaram o sistema de combate, a história e o estilo de arte de jogo. Já algumas críticas negativas incluem ali a escrita do humor meio forçado, a inteligência artificial do jogo, principalmente na hora em que o Luigi vai fazer algumas tarefas sozinho e você precisa dele para concluir alguns puzzles, a inteligência artificial não ajuda. E algumas outras pessoas criticaram também o ritmo do jogo. Mas como eu falei, o jogo conta com gráficos lindíssimos, as animações pra mim são fora da curva, as animações desse jogo são sensacionais, a trilha sonora do game também é legal, a jogabilidade é bem gostosa, a batalha por turno também é muito boa, mas é um jogo bem bacana que a Nintendo também trouxe aí em 2024. It's a voyage that's all hands on deck. Yo-ho, row-ho, they'll reconnect these distant lands. Yo-ho. E aí a pergunta que fica de 2024 é a seguinte, e aí, foi um ano final de festa? Como eu falei, pra mim a gente teve 4 ótimos lançamentos exclusivos do console e que, mano, 4 jogos exclusivos de peso em um ano não me parece um ano muito fim de festa. Tivemos vários ports, como vocês puderam ver, mas 4 jogos de nome exclusivos em um ano, eu ainda acho que o saldo é bem positivo. Diz aí pra mim se eu esqueci de algum jogo, qual foi e o que é que você achou desse ano de 2024. Tá pintando um videozinho aqui pra você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo pra você se inscrever caso ainda não seja inscrito. Eu espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!